Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ivanildo, professor de Estatística, trabalho com o Sidral na Sustentai há alguns anos, muitos anos. Sou professor aqui em São Paulo do INSPER e do IBMEC e tenho uma empresa de consultoria na área de estatística. Atualmente eu estou com um projeto relativamente grande com a maior exportadora de grãos, é uma empresa francesa, a maior exportadora de grãos do Brasil, que é a Dreyfus, e eu trabalho com modelos preditivos, dando consultoria em previsão de frete, valores de frete, né? Então, eu faço a previsão de qual o valor do frete para várias cidades, em sentido aos portos, né? Porto de Santos, por aí vai. Então, a parte de predição além da docência, eu trabalho como consultor. Então, nós vamos fazer... Eu escolhi o tema Titanic, porque o Titanic, quando ele afundou, houve algo em torno de 1.300 mortes, fora desses 1.300, 700 eram tripulantes, mais ou menos, e o restante eram passageiros. E qual que é a ideia do Titanic? Nós descobrirmos se há ou não alguma relação entre os sobreviventes. Do tipo, será que se for uma mulher de 65 anos, da primeira classe, que está na cabine com a sua filha e seus netos, essa mulher tem mais chance de sobrevivência? Se essa senhora de 65 estiver acompanhada do seu marido de 70 anos, e na mesma cabine estão a filha, o genro e os netos, será que o marido de 70 anos, que está na mesma cabine, tem a mesma chance de sobrevivência que a mulher, que vai ter a mesma chance de sobrevivência que a filha e o genro e os netos? Quais são as variáveis que vão impactar na probabilidade da pessoa sair do Titanic com vida? E qual que é o objetivo por trás disso? É pegar um problema completamente alheio ao nosso conhecimento, que é o Titanic, e vocês, em cada área que atuam, um trabalha numa indústria metalúrgica, o outro trabalha numa indústria têxtil, é tentar descobrir como que essa ferramenta pode ser utilizada na sua empresa. Então, eu não quis pegar nenhum problema de previsão, né, para trabalhar estatística, que fosse voltado a algum segmento. Eu queria algo que fosse completamente diferente do que vocês fazem, que é sobrevivência no alto mar. E vocês é quem tem que tentar associar. Quando eu começar a discutir, será que a idade influencia na sobrevivência? Você, do seu lado, tentar descobrir, na minha empresa, qual é a variável que influencia naquilo que é de interesse meu. Então, se eu trabalho com vendas, quais são as variáveis que impactam a venda? Na hora que eu estiver discutindo no Titanic, olha, será que o sexo influencia? Será que a idade influencia? Será que o valor do ticket influencia? Eu quero que você tente, na sua cabeça, associar ao que você faz no dia a dia. Então, a minha ideia era fazer os modelos preditivos a partir de hoje, mas fazendo juntos. Não apenas eu expondo um modelo computacional, mas que nós trabalhássemos juntos. Então, eu pedi para que vocês instalassem o programa RapidMiner Studio. E aí, eu gostaria de saber se todos têm aí, se está na frente do micro, alguns vão estar no celular, é claro, mas quem estiver na frente do micro, se vocês conseguirem instalar o RapidMiner para a gente começar a já abrir os arquivos aqui. Quem não instalou, vai instalando agora o RapidMiner. Então, eu já estou aqui com o RapidMiner aberto e eu gostaria que vocês abrissem aí. Só para eu ter uma noção de quantos instalaram o RapidMiner Studio. Será que vocês poderiam me dar um retorno pelo áudio? Eu instalei, eu tentei, não consegui instalar. Como é que vocês estão aí? Eu estou instalando ele, meu não terminou ainda. Mas eu então... tenho também o Colab, também estou com ele aberto, né? Caso não dê tempo. Não, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês. Ele é rápido de instalar.
Tem mais alguém, pessoal, que está tentando instalar ou já instalou? Só para eu ter uma noção de quantos que vão participar ativamente fazendo os programas junto com a gente aqui. O meu está instalado, professor. Está instalado? Bacana. Eu estou Porque tentando. aí a gente O meu vai... também está instalado. Está instalado? Ótimo. Então, nós já temos aí 4 alunos com RapidMiner. Quem não instalou, eu tinha mandado um link. Vocês receberam o link do programa para baixar? Recebemos, sim. Ah, então maravilha. Então vamos Sim. só dar um tempinho, uns 2 minutinhos, para quem estiver ainda baixando, são 19h10, vai dar tempo de fazer o que eu propus para a aula de hoje. Então, a ideia é essa. Nós vamos explorar, nesse primeiro encontro de hoje, o que eu vou fazer? Desculpa. Explorar o banco de dados. E quando você estiver na frente de um banco de dados, primeiro, o que é um banco de dados? Vamos começar por aí. O que é um banco de dados? Um banco de dados não é uma coleção de informações. Então, se eu tiver, por exemplo, o meu pendrive, eu tenho o meu pendrive aqui. Dentro do meu pendrive, eu tenho fotos de viagem, eu tenho músicas, eu tenho arquivos, eu tenho provas, eu tenho documentos. Isso não é um banco de dados. Isso é um repositório de dados, mas não é um banco de dados. O que caracteriza um banco de dados? Um banco de dados é quando você guarda informações que estão associadas a algo. Então, se eu tivesse no meu pendrive apenas músicas e o nome do álbum, o nome do cantor, o ano de lançamento, qual é a discografia daquele cantor, isso seria um banco de dados. Mas a partir do momento em que eu coloco no meu pendrive músicas, fotografias, comprovantes de pagamento, isso não é um banco de dados, é um repositório de informação, mas não é um banco de dados. E quando você está de frente de um banco de dados, que são informações que estão associadas entre si, eu preciso saber o que eu quero. Não adianta eu estar com um banco de dados e não saber o que eu quero. Então, nesse banco de dados que a gente vai fazer agora, que são as informações do Titanic, o que eu quero é descobrir quais são as variáveis que vão impactar na sobrevivência de um passageiro ou não. Então, como é que a gente faz? Vamos começar abrindo o arquivo. Você vem aqui, eu vou fechar e vou começar junto com vocês. Aqui no canto superior esquerdo, você vem aqui, File, New Process, Bank Process. Então, eu vou começar de novo. No canto superior esquerdo, File, New Process, Start with Blank Process. Eu vou começar com um arquivo em branco. Então, tá aqui. Então, aqui é o início do RapidMiner. Agora eu vou colocar as informações do Titanic. Então, o que você faz? Aqui, no canto superior esquerdo, você deve estar escrito aqui, Repository, Import Data, Samples. Você vai clicar em Samples. Dentro de Samples, você tem Data. E aqui, então, Repository, Samples, Data. Você vai procurar aqui, Titanic. Está aí o nosso arquivo Titanic. E aí você vai simplesmente puxar o arquivo para cá. Pronto. Você já está com o seu arquivo, a gente só vai abrir e ver que tipo de informações que está dentro do Titanic. Esse retrieve é o Golden Retrieve, né? Retrieve significa buscar. Então, quando você usa o comando, nós usamos um comando retrieve, que vai buscar o seu banco de dados. Então, retrieve Titanic quer dizer buscar. Eu busco o arquivo, mas ele ainda não abriu. Aí, quando você vê essa bolinha aqui, essa é o out, é a saída, você vai ligar aqui no final. Pronto. Eu posso fazer assim, puxando a saída com a entrada do RapidMiner, posso fazer puxando, ou eu posso fazendo um double click, ele liga automaticamente. Estamos juntos até aí? Vocês acharam o arquivo Titanic? Ou alguém está com dificuldade? Professor Ivanildo, Sim. eu dei 2 cliques no Titanic, mas o meu aqui aparece uma base de dados ali, passageiro, nome. É isso mesmo. Ou você puxa ou dá um duplo clique. É exatamente isso. Se você deixar o cursor aqui em cima, ele vai trazer, Tá. nome, tipo, range, missings.
Tá igualzinho o meu. Não, não está, porque o meu está aparecendo na tela do processo ali essa tabela, não essa interface que está aí no seu. Mas você conseguiu puxar esse fiozinho para cá, para a direita? Não, porque não está igual a interface. Ah, não tá? Não. Eu acho que tu deu 2 cliques em cima do database Titanic ali, né? Sim, provavelmente. O que eu deveria fazer para voltar? Só se... Pode falar. Não, eu acho que tu vai ter que abrir um novo ali, e daí tu Aham. vai no database e só seleciona ele e arrasta para a área do process. Ao invés de dar Beleza, 2 beleza. cliques, sabe? Abre um Tá, novo processo obrigada. aqui e arrasta. Sim, já fez isso. Obrigada. E agora, ó, você vai clicar aqui, ó, nessa teclinha de play. Pronto, ele já abriu o arquivo. Tá? E vamos ver quantas informações nós temos aqui, ó. Roll number, ele vai te trazer quantas informações você tem nesse banco de dados. Ele tem 1.309 informações. Essas 1.309 informações são as informações dos passageiros. Então, vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Então, ó, desses 1.309 passageiros, você tem a classe, ó, Passenger First Class, e aí vai primeira classe, segunda classe, terceira classe. Ele pode colocar as informações em ordem decrescente ou em ordem crescente. Então, se você colocar em ordem crescente, ele vai começar com primeiro, segunda e terceira classe. Se você colocar em ordem decrescente, ele vai colocar third class, second class, first class. Eu vou trabalhar no sentido crescente. Então, eu vou começar com primeira classe, segunda classe, terceira classe. Aqui, ele vai trazer o nome do passageiro. Aí você pode, a princípio, achar esquisito. Qual é a importância que tem no arquivo do banco de dados ter a informação nome? Essa informação, para nós, ela é extremamente relevante. Por quê? Porque se eu encontrar pessoas com o mesmo sobrenome, eu vou querer saber se elas formam uma família. E se formando uma família, então, por exemplo, eu tenho uma cabine, naquela cabine eu tenho 4 pessoas com o mesmo sobrenome. Então, se elas estão na mesma cabine com o mesmo sobrenome, elas são parentes. Se elas são parentes, eu quero saber se daquela família todos sobreviveram, todos morreram, ou o avô sobreviveu, a nora sobreviveu, o filho não e os netos não. Porque eu preciso achar algum link que associe as pessoas que sobrevivem. Então, pode ser que seja por parentesco. Então, quem estiver na mesma cabine e um sobreviveu, todos sobreviveram. Eu vou querer saber essa informação. E para eu saber essa informação, eu preciso saber o sobrenome. Então, aqui, ó, essa primeira pessoa, ó, Miss Elizabeth Walton Allen, é uma senhorita solteira, feminino, 29 anos. Number of siblings, sibling quer dizer irmão, irmão ou irmã, tá? Não tem gênero. Quando fala sibling, pode ser irmão ou irmã. Ela não tem irmão nem irmã a bordo. Spouse quer dizer o acompanhante, pode ser marido ou mulher, também não tem gênero. Então, ela não tem irmãos, ela não tem um companheiro, e eu vou querer saber mais um pouquinho dela. Ó. Ela tem 29 anos, ela não viajou com os pais, ó, number of parents or children, ela não tem pais e nem filhos. O que mais que ela tem? Ó? Eu sei o valor da passagem dela, ela pagou $211. Ela está na cabine B5, ela embarcou em Southampton e utilizou o bote salva-vida do número 2. A bordo do Titanic tinha 20 botes salva-vidas, cada bote comportava até 65 pessoas. E aqui vem a informação relevante. Ó. Ela sobreviveu. Então, uma mulher, 29 anos, solteira, sem acompanhante, sem pais, pagou $211 e sobreviveu. Vamos pegar o segundo passageiro. O segundo passageiro, ó, o passageiro número 2, 3, 4 e 5, eles têm o mesmo sobrenome, ó, Alisson, Alisson, Alisson e Alisson. Então, eu quero saber se eles são parentes. Então, olha, aqui, o Hudson Alisson é um homem, sexo masculino, ele tem menos de 1 ano de idade, ele tem 9 meses. O segundo passageiro é Ellen Alisson, solteira, feminina,
ela tem 2 anos de idade e está acompanhada de um irmão. Então, quer dizer, essa menina de 2 anos é irmã do Master Hudson Allison. Então, eu tenho uma criança de 9 meses, um bebê praticamente, uma criança de 2 anos, elas são irmãos, essa informação está aqui, ó, number of siblings. Então, o Allison Hudson, ele é irmão da Ellen Allison. Aí depois vem o outro passageiro, ó, Mr. Hudson Allison, o macho, homem, 30 anos, ele tem um sibling ou spouse. O spouse provavelmente deve ser a esposa dele, que tem 25 anos, ó, que é Mrs. Hudson Allison. Fêmea, 25 anos, está acompanhado de um acompanhante. Então, é um casal, o homem de 30 anos, a mulher de 25, acompanhados de 2 filhos, um de 9 meses e outro de 2 anos. Vamos verificar se eles têm o mesmo número de ticket. Sim, ó, eles têm o mesmo ticket, ó, 113781. Então, eles estão na mesma cabine, viajando juntos. Aqui você tem o valor da passagem, ó. Eles pagaram cada um $151,555. E eu quero saber se eles sobreviveram. Olha que interessante, ó. O bebê de 9 meses sobreviveu. A irmãzinha de 2 anos não sobreviveu. O pai não sobreviveu e a mãe não sobreviveu. Então, aqui eu já sei o seguinte, numa cabine pode ocorrer de uma pessoa sobreviver e as demais não sobreviverem, que foi o caso dessa família. Daí a importância de eu ter o nome dessas pessoas. Então, o nome para nós é uma informação importante, o sexo é uma informação importante, a idade é uma informação importante, porque geralmente a ideia que nós temos é o seguinte, né? Num acidente no alto mar, a ordem que a gente tem em mente é o seguinte, primeiro mulheres e crianças. Então, se isso realmente for verdade, primeiro mulheres e crianças, sexo é importante, a idade é importante, para eu saber se é criança ou se é um adulto. E aqui, se você clicar nesse ícone estatístico, ó, ele vai me trazer as estatísticas para cada uma dessas colunas aqui, ó. Então, ó, clica aqui em estatística. Ó. Aqui ele vai me dizer, ó, a classe, eu tenho primeira, segunda, terceira classe, clica aqui em classe. E vamos abrir a visualização dos passageiros por classes. Ó. Então, eu tenho, ó, primeira classe, quantos passageiros estão na primeira classe? 323 passageiros estão na primeira classe. Na segunda classe, eu tenho 277 passageiros. E na terceira classe, eu tenho a grande quantidade de passageiros. 709 passageiros estão na terceira classe. Vamos voltar para a estatística. Eu tenho nome não me interessa nesse momento. Sexo, vamos olhar o sexo. Visualização. Ó, eu tenho 466 pessoas do sexo feminino, podem ser adultos ou crianças ou bebês, estão tudo aqui dentro, 466. Eu tenho aqui, ó, entre os homens vão incluir adultos, crianças e bebês e recém-nascidos. São 843 do sexo masculino e 466 do sexo feminino. Se você quiser alterar a visualização desse gráfico, você clica aqui, ó, gráfico em coluna, você pode clicar, ó, no pie chart, que seria a pizza. Ó, clica aqui no pie chart. Então, ó, o azul é o male, que é o macho, o verde é o female, que é a mulher. Então, eu tenho 466 mulheres e 843 homens. Eu nem perguntei, mas vocês estão visualizando a minha tela, né? Eu deveria ter perguntado isso no começo. Está compartilhando normalmente? Positivo, Ivanildo. Positivo? Então, vamos continuar com as estatísticas. Ó. Então, eu olhei sexo, quantos são do sexo masculino, do sexo feminino. Vamos olhar as idades. Visualização. Em gráfico de barra. Eu tenho, ó, a primeira barra vai de crianças de 1 mês até 8 anos. Então, vai de recém-nascido até crianças de 8 anos. Eu tenho 72 pessoas nessa condição. Depois eu tenho de 8 anos a 16 anos, 62 pessoas.
Depois eu tenho de 16 anos até 24, 274 pessoas dessa faixa etária. Depois de 24 a 32 anos, 250. E depois de 32 a 40 anos. Se você reparar, olha, essas três primeiras colunas aqui do meio, ó, a de 16 a 24, de 24 a 32, e depois de 32 a 40, ela corresponde à grande maioria, ou seja, a grande maioria dos passageiros vai ter entre 16 e 40 anos de idade. Então, eu já sei, a maioria vai do jovem adolescente de 16 anos até uma pessoa adulta de 40 anos, eu vou ter a grande maioria dos passageiros. Nesses dados, não aparecem as informações da tripulação, somente as informações dos passageiros. Eu quero olhar mais um pouco. Eu quero olhar agora o passenger fare, é o quanto que o passageiro pagou. Aqui nessa coluna, ó, nessa linha, ó, passenger fare, eu tenho o valor máximo da passagem, que é $512, o valor médio, que é de $33, e o valor mínimo. Então, teve quem não pagou, provavelmente um recém-nascido, o valor máximo pago, que é de 512, e a média de 33. Dá um duplo clique e vamos abrir a visualização. Então, olha que interessante. Ó. Nessa primeira coluna, ela vai de $0 até $51. Então, 1.070 passageiros pagaram entre nada, 0 e $51, sendo que o valor máximo da passagem foi $512. Quando você olha aqui, ó, ele informa number of bins. Number of bins é a quantidade de classes que o RapidMiner está trabalhando. Então, ele está trabalhando com 10 classes de valores. A primeira, de 0 a $51, a segunda de 51 a 102, depois de 102 a 153, ele vai diminuindo até chegar ao valor máximo de 512. Eu quero aumentar a quantidade de bins. Troca esse 10. Vamos só reparar aqui, ó. A primeira coluna tem 1.070 pessoas pagando até $51, 1.070. Vamos trocar essa quantidade de bins para 20. Então, ele vai estreitar a faixa de preço. Agora, eu estou indo de 0 a $25. Observe que antes, quando eu estava indo de 0 a 51, eu tinha 1.070 pessoas. Agora que eu estreitei a faixa, indo de 0 a 25, eu tenho 827 pessoas. Ou seja, a grande maioria dos passageiros pagou abaixo de $25,60. Então, quando eu estava trabalhando com uma faixa muito larga, eu tinha 1.070 pessoas entre 0 e $51. Quando eu estreitei a faixa, eu descobri uma coisa mais importante. A grande maioria, que são 1.309 passageiros, dos 1.309, 827 pagaram até $25. E eu tenho passageiros que vão pagar $512, ou seja, a distância da capacidade financeira desses passageiros é absurda. Eu tenho pessoas de classe alta, com certeza, para pagar $512 no começo do século XX, 1910, e outras pessoas pagando $27. Então, eu tenho diferenças de classes sociais. Então, esse number of bins, que quanto maior a quantidade de bins, mais estreitas as faixas, e aí eu posso, por exemplo, dissecar o banco de dados de uma empresa. Então, eu tenho lá vendas de todos os meus clientes que estão comprando na minha empresa, e eu posso olhar esses bins e ver, olha, o ticket médio na minha empresa é de R$80. Por exemplo, eu sou dono de uma lanchonete, ou eu trabalho numa loja de venda de produtos de construção, eu falo o ticket médio é $80. R$80. Eu posso estreitar e falar assim, mas a grande maioria na minha loja consome até R$50. Então, quando você aumentar o número de bins, você vai estreitar a faixa de gasto dos seus clientes. Eu quero olhar um pouquinho mais. Agora eu quero olhar os sobreviventes. Ó, survivor. Vamos olhar a visualização aqui. Ó. Yes, sobreviveram, teve 500 sobreviventes. E não,
Os que não sobreviveram, 809. Então, 500 passageiros sobreviveram, 809 não sobreviveram. O que eu quero descobrir? Quais são as variáveis que vão impactar na possibilidade, na probabilidade da pessoa sobreviver. Então, eu vou sair daqui e vou clicar em Design. Clica aqui, ó. Aqui em cima está escrito Design. Clica. E aí, o que eu vou começar agora é estudar melhor os meus dados. Você vai colocar aqui, ó, Filter Examples. Clica aqui, ó, Operators, onde está escrito Aggregate no meu, Operators, apaga isso. E aí você vai colocar, ó, Filter Examples. Vai aparecer a função aqui embaixo. Você vai simplesmente arrastar essa função para cá. E vamos ver o que faz esse Filter Examples. Ó. Clica nele. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, eu vou colocar alguns filtros. Ó. Add Filters. Clica aqui, ó. Adicionar filtro. Eu vou filtrar os meus dados pela idade. Eu quero saber se a idade influencia ou não influencia na probabilidade da pessoa sobreviver. Primeiro, eu vou olhar as crianças. Então, age, eu vou colocar menor ou igual a 10 anos. Então, eu quero saber, olha, dessas 500 pessoas que sobreviveram, quantas são crianças com menos de 10 anos? Ser criança tem mais chance de sobrevivência? Na minha cabeça, pensando naquele lado romântico, primeiro as mulheres e crianças. Será que no desespero isso foi respeitado? Primeiro as mulheres e as crianças? Então vamos lá. Ó. Eu vou colocar o filtro age menor ou igual a 10. E aí você vai clicar aqui em OK. Depois que você clicou em OK, você vai ter que rodar o processo. Então, você clica aqui, ó, Run. Ele rodou. Agora, eu vou olhar as estatísticas. Então, eu tenho aqui, ó, a idade mínima, 1 mês, a idade máxima, 10. Qual é a idade média nesse grupo? 4 anos. O que eu quero olhar é a sobrevivência. Então, clica lá em Survived. Abrir a visualização. Vamos ver o que acontece com as crianças. Olha. Aqui são crianças com menos de 10 anos. A grande maioria, ó, eu tenho 50 sobreviventes e 36 que morreram. 50 com 36 dá 86. Então, eu tenho 86 crianças a bordo com menos de 10 anos. Dessas 86 crianças, 50 sobreviveram. Vamos ver qual que é o percentual. É só dividir 50 por 86. Então, vamos fazer a conta. Ó. 50 dividido por 86 dá 58%. Então, no grupo de crianças com menos de 10 anos, dado que a criança tem menos de 10 anos, a probabilidade dela sobreviver é de 58% nesse grupo. Então, dado que é uma criança com menos de 10 anos, a probabilidade de sobrevivência é de 58%. Agora eu vou voltar para o meu design. Clique em Design. Clica em Filter Examples. Eu vou adicionar mais uma restrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, Add Entry. Agora, eu quero estudar as crianças com menos de 10 anos por sexo. Será que uma menina de 8 anos tem mais chance de sobreviver que um menino de 8 anos? Então, eu vou olhar aqui, ó. Sex equals female. Eu quero estudar as meninas com até 10 anos. Clique em OK. E vou ter que rodar novamente o processo. Ó. Vamos olhar as estatísticas.
Agora, no sexo, eu só posso ter mulher. Não posso mais ter homem, porque eu filtrei por sexo. Eu só tenho pessoas do sexo feminino com, no máximo, 10 anos. Lembra que as crianças com menos de 10 anos eu tinha 86. Agora eu vou reduzir para meninas. Quantos eu vou ter? Vamos olhar aqui, ó. Meninas com menos de 10 anos, eu tenho 41. Como eu tinha 86 pessoas com menos de 10 anos, e dessas 86, 41 são meninas, quer dizer que eu tenho 41 meninas e 45 meninos, praticamente equilibrado, 41 com 45. O que eu quero saber? A probabilidade. Vou olhar para sobreviventes. Ó, das meninas com até 10 anos, eu tenho 41 pessoas. Dessas 41 pessoas, 25 meninas sobreviveram e 16 morreram. Então, eu vou fazer 25 dividido por 41. 25 sobreviventes no total de 41 e divido. Dá 61%. Então, quer dizer, dado que é uma menina com até 10 anos, a probabilidade de sobrevivência é 61%. E se eu mudar o sexo para menino, volta para... Então, menina com até 10 anos, a probabilidade é 61%. Eu quero saber se os meninos têm a mesma chance estando na mesma faixa etária. Então, eu venho aqui, ó. Filter Examples. Eu vou mudar. Eu estava olhando as meninas, agora eu quero olhar os meninos. Então, as meninas, 61%. E os meninos? Vamos dar OK. Roda. Vamos ver quantos meninos eu tenho. Eu tenho que ter 45 meninos. Ó, 45 meninos com até 10 anos. Estatística. Quero olhar os sobreviventes. Olha o que aconteceu com os meninos. 25 sobreviventes, num total de 45. Vamos fazer 25 dividido por 45. 25 dividido por 45 dá 55%. Então, quer dizer, no grupo dos meninos com a mesma faixa etária, a probabilidade é de 55%. No grupo de meninas de mesma faixa etária, 61%. Então, quer dizer que as meninas até 10 anos têm mais chance de sobrevivência que os meninos de mesma faixa etária, cada um no seu respectivo grupo. O que isso é importante? Eu quero saber quais são as variáveis que impactam na tomada de decisão do meu cliente. O meu cliente comprar, o meu cliente não comprar. Nós vamos fazer exatamente isso que eu estou fazendo com o Titanic, com os dados de uma empresa em relação ao seu banco de dados de venda. Vamos fazer ainda hoje. Então, aqui eu quero descobrir o que leva a pessoa a ser sobrevivente no Titanic. Na sua empresa, o que leva uma pessoa a comprar o teu produto ou não. As técnicas são exatamente as mesmas. Observe que a gente está fazendo um estudo relativamente profundo de sobrevivência sem usar nenhum modelo matemático, apenas estatística básica. Eu não fiz nenhuma conta. A única conta que eu fiz foi dividir o número de sobreviventes sobre o número total, nada sofisticado, mas a gente já sabe coisas importantes. Meninas têm mais chance de sobrevivência que meninos na faixa etária de 10 anos. Vamos olhar aqui para o design. Volta para o Filter Examples. Eu quero eliminar a idade aqui. Ó. Vou eliminar a idade. Eu quero olhar agora o grupo de mulheres. Quero olhar o grupo de mulheres. E agora não me importa mais a idade. Pode ser uma recém-nascida até uma senhora de 100 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Roda de novo o processo. Vamos ver quantas mulheres eu tenho. Mulheres independentemente da idade, tá? Pode ser um bebezinho recém-nascido. Eu tenho 466 mulheres.
Vamos olhar as estatísticas dessas 466 mulheres. Clique em estatística aqui. Ó. Qual é a idade? A mulher mais jovem, né, é um bebê de 1 mês. A mulher mais idosa tem 76 anos. A idade média, 28 anos. Como é que foi o ticket pago, o passenger fare? Ó, o valor mínimo pago foi de $6,75. O valor máximo foi $512. E, em média, essas mulheres estão pagando $46,19. Eu quero olhar a sobrevivência. Então, eu tenho 466 mulheres. Dessas 466 mulheres, 339 sobreviveram. Então, eu vou fazer 339 dividido por 466. Deu 72%. Então, dado que é mulher, a probabilidade de sobrevivência é 72% no Titanic. 72% de sobrevivência. Vamos olhar agora no grupo homens. Vai para o design, então deu 72%, tá? 72,75%. Quase 73% de sobrevivência no grupo mulher. Vamos olhar agora, volta para o design, filter examples. Agora eu quero olhar os homens. As mulheres estavam dando 72,75% de sobrevivência. Roda. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 843 homens, o dobro, praticamente, da quantidade de mulheres. Vamos olhar as estatísticas. Idade. O menino mais novo é um bebê, tem 3 meses. A idade máxima dos homens, 80. A idade média, 30. Vamos olhar o valor gasto na passagem. Teve algum do sexo masculino que não pagou. Teve um valor máximo de 512 e o valor médio, $26. Vamos olhar os sobreviventes. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho 682 morreram e 161 sobreviveram. Então, vamos ver lá. Vamos fazer o percentual dos homens. 161 sobreviveram sobre um total de 843. Deu 19%. Olha que interessante. Enquanto no grupo das mulheres 72,75% era a probabilidade de sobrevivência, no grupo dos homens está dando 19%. Então, ser homem te leva a uma probabilidade de sobrevivência de 19%. Ser mulher te leva a uma probabilidade de 72,75%. Ou seja, aparentemente, aquela ideia romântica, primeiro as mulheres e crianças, está surtindo efeito. Então, primeiro eles tiraram as mulheres e as crianças e os homens foram ficando. Agora, eu quero refinar o meu estudo. Veja quantas conclusões você está tirando sem fazer nenhum modelo matemático, apenas analisando o seu banco de dados. Agora, eu quero voltar a estudar o grupo feminino, só que eu quero estudar as mulheres com idades entre 45, então, ó, idade menor ou igual a 45, e idade maior ou igual a 18. Então, eu quero pegar as mulheres adultas, que vão de 18 anos a 45 anos. Então, de uma maneira geral, a probabilidade de uma mulher sobreviver é de 72,75. Eu quero saber se essa probabilidade é aproximada nesse grupo de mulheres adultas entre 18 e 45. Então, agora eu estou com 3 filtros. Isso daqui é interessante para você estudar se o comportamento do seu cliente, que é de Joinville,
é semelhante ao comportamento de um cliente seu que está em Curitiba ou um cliente seu que está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu posso começar a dividir meu banco de dados por estados, por municípios, por tipo de negócio do meu cliente, né? Dá um OK e roda. Quantas mulheres estão entre 18 e 45? 264 mulheres. Vamos olhar as estatísticas. Como é que foi a idade? De 18 a 45, fomos nós que impusemos isso aqui. Como é que se deu o ticket? O valor mais baixo deu $6,75, o valor mais alto 512, com uma média de 49. Então, quer dizer, se eu pegar de bebê até 80 anos, ou de 18 até 45, eu tenho a mesma variação de tickets pagos. Ou seja, não há diferença nos tickets entre ter 0 mês e 80 anos ou ter entre 18 e 45 anos. O ticket pago percorre exatamente a mesma faixa. Vai de $6 até 512. Agora eu quero ver a sobrevivência. Então, nesse grupo de mulheres, teve 196 sobreviventes. Então, vamos olhar. 196 sobreviventes. Num total de 264 mulheres. Está dando uma probabilidade de 74%. Então, no conjunto de mulheres, a probabilidade era de 72,75. No grupo de mulheres de 18 a 45, a probabilidade subiu para 74%. Então, se você for uma mulher entre 18 e 45, você tem uma chance um pouquinho maior do que as mulheres no grupo geral. Ou porque essas mulheres elas são mais ágeis, ou porque boa parte dessas mulheres podiam estar carregando as suas crianças também, porque entre 18 e 45 nós estamos pegando a idade fértil das mulheres. Então, como elas estão na idade fértil, pode ser, a gente vai ter que fazer esse teste, que essas mulheres, por estarem, boa parte delas, na idade fértil, elas estavam com os bebês no colo. Então, elas tiveram prioridade, por isso que a probabilidade sobe. Então, eu estou tentando descobrir o que leva a pessoa a sobreviver. Então, mulher é um fato relevante e estar na idade fértil de 18 a 45 também é relevante. Então, vamos voltar para o nosso design. Então, pronto. Já fizemos... O que nós fizemos aí? Nós fizemos um estudo do nosso banco de dados. Então, eu já entendi mais ou menos como é que funciona o meu banco de dados. E agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer o meu primeiro modelo preditivo. Eu quero que vocês saiam daqui tendo uma visão relativamente razoável de como explorar um banco de dados. Você pode ver, não foi feito nada muito sofisticado, mas eu já consegui tirar associações entre as variáveis, que é o que você pode fazer com o banco de dados da sua empresa. E agora eu quero construir o primeiro machine learning para vocês. Um dos machine learning mais importantes que nós temos dois grupos muito importantes: regressão linear e árvore de decisão. A árvore de decisão, que é o que nós vamos fazer agora, de todos os modelos preditivos, ele é não é o, mas é um dos mais importantes. Ele se aplica a praticamente todos os tipos de problemas, então ele tem uma aplicação muito grande. Quando você pensa em regressão, eu preciso que esses dados sejam numéricos. Na árvore de decisão, eu não preciso que eles sejam numéricos. Então, ser sobrevivente ou não ser sobrevivente não é uma variável numérica, é uma variável qualitativa. Ou sobrevive ou não sobrevive, não é um número. E a árvore de decisão ele tem esse poder de prever tanto variáveis quantitativas quanto prever variáveis qualitativas. Então, para quem nunca viu uma árvore de decisão, como é que funciona uma árvore de decisão?
eu vou descrever para você de uma maneira bem lúdica, tá? Um probleminha bem lúdico. A árvore de decisão funciona assim. Suponha que eu queira saber quais são as características para que uma pessoa, uma família, adote um cão, um cachorrinho. E as variáveis que eu vou utilizar são as seguintes. Se o cachorro é bonitinho ou não. Eu sei que isso é subjetivo, mas, por exemplo, se você pegar um Golden Retriever, ele é bonitinho, ele é fofinho, né? Se você pegar aqueles cachorrinhos de colo, são todos muito fofinhos. Então, é o que o americano chama de fluffy. Então, se o cachorro é bonitinho, qual é a chance da família pegar, para adotar? Se o cachorro não for fofinho, bonitinho, por exemplo, ele é um cachorro grande, ele é um pastor alemão, ele é um bulldog, quais são as características que levam a família a adotar? Bom, é o porte do cachorro. Ele pode não ser bonitinho, mas ele pode ter um porte grande, médio ou pequeno. Então, quando a família vê, não é um golden, não é um cachorrinho de colo, ele é um cachorro grande, médio, começa a impactar quando ele não é fofinho. E outra coisa importante é a capacidade da família em sustentar esse cachorro. Então, eu vou olhar 3 variáveis. Ser bonitinho ou não, o porte do cachorro e a capacidade financeira da família de sustentar esse cachorro. Porque se é uma família muito pobre, ela fala assim, esse cachorro é de raça, pode ser que tenha muito gasto com o veterinário, eu não vou pegar para adotar. E aí a árvore de decisão faz assim. Ele é fofinho? Se é fofinho, então ele vai adotar. É bem simples. Ele é fofinho? Não, ele não é fofinho. Não é fofinho? Não. O cachorro é grande? Não vai adotar. Ele é fofinho? Não, não é fofinho. Qual é o porte? Médio. O porte é médio? E qual que é a capacidade financeira da família? A família tem capacidade. Então vai adotar. O porte é médio, mas a família não tem condições de sustentar um cachorro de médio porte. Ela tem condições de sustentar um cachorro de pequeno porte. Médio porte ela não tem condição, então não vai adotar. A família tem condições de sustentar um cachorro de médio porte, então vai adotar. Então, a árvore de decisão ela é bem simples. Então, vamos lá. Nós vamos excluir isso aqui. Você clica e dá delete. Ele excluiu. Ele excluiu. Agora, eu vou querer olhar o meu banco de dados. Então, eu vou voltar para o meu banco de dados. Roda ele aqui. Clique em estatística. Quando você vai fazer um modelo preditivo, o seu banco de dados ele tem que estar limpo. O que significa estar limpo? Olha, se é um campo para ter idade, ele tem que ter idade. Ele não pode ter, por exemplo, uma variável do tipo sim. Se é idade, tem que ser número, não pode ser letra. Se tem letra, onde o campo era a idade, o seu banco de dados precisa ser trabalhado. Então, eu vou olhar a coluna missing. Missing quer dizer está faltando. Falta de informação. Olha, idade, eu tenho 263 informações faltando, ou seja, não constava no banco de dados do Titanic a idade daquele passageiro. Vamos ver o que mais. Olha, cabine. Cabine chama atenção, né? Com 1.014 pessoas, eu não sei qual é a cabine que ele está. Cabine é uma informação importante para mim? Faz diferença a pessoa estar na cabine 1 ou na cabine 2? O que me importa é a classe. Se for primeira classe, pode ser que ela tenha mais chance. Se ela for da terceira classe, pode ser que tenha menos chance. Mas o número da cabine não é uma informação relevante. Por quê? Olha, eu tenho 1.039 dados, desses 1.039 dados, eu tenho 1.014 informações faltando. Então, essa informação cabine, ela não vai me ajudar. Porque das 1.039, 1.014 tem problema. Eu não sei em que cabine que essa pessoa está. Então, vem aqui, design. Você vai pegar uma função chamada select attributes. Professor, só uma pergunta. Como é que eu faço para poder puxar esses operadores? Boa pergunta.
Quando você está fazendo, ele já seleciona para você aqui algumas funções muito famosas. Ó, tá vendo? Ó, set row, eu vou precisar do set row. Filter examples, nós já utilizamos. E apply model. Apply model quer dizer, é um modelo preditivo. Então, o RapidMiner ele já te dá algumas sugestões. No caso, ele não sugeriu select attributes. E aí, são coisas que eu vou ter que, ao longo do curso, ir tentando decorar essas funções. Algumas são muito importantes. Select attributes eu vou utilizar em todos os nossos encontros. Não haverá nenhum encontro nosso em que eu não utilize o select attributes. Que eu vou dizer quais são as variáveis que me interessam e quais são as variáveis que não me interessam. Tá? Então, agora, ó, clica em Select Attribute. Aí ele vai abrir aqui no canto direito, ó, Attribute Filter Type. Aqui ele está falando, você quer pegar todas as variáveis? Não, eu não quero pegar todas, eu quero pegar só uma parte. Para eu pegar só uma parte, eu vou pegar subconjunto, que é o subset. Então, eu vou pegar um subconjunto. Aí ele pergunta, quais variáveis você quer selecionar? Então, é Select Attributes. Aqui, eu vou dizer quais são as variáveis que eu quero e eu seleciono. As que eu não selecionar, o modelo sabe, essa variável é para ser excluída. Então, ó, mantenha o Ctrl apertado. Idade é importante? Nós vimos que idade era importante. A cabine é importante? Não, a cabine não é importante. Lifeboat é importante? Não, Lifeboat não é importante. Nome é? Bom, nome pode ser que seja da mesma família, então é importante. Número de pais e crianças a bordo? Sim, uma mulher com criança pode ter mais chance de sobrevivência. Ter irmãos ou esposo a bordo? Sim, é uma família. A classe? Bom, eu acredito que as pessoas da primeira classe têm mais chance. Passenger fare, o quanto pagou? Quem paga $512, eu acho que provavelmente sobrevive. Porto de embarque. Sexo. Se sobreviveu ou não. E o ticket number. Então, eu vou deixar de fora cabine e bote salva-vida. Então, quando eu rodar, essas duas informações deverão não estar mais presentes no meu banco de dados. Ele vai excluir essas duas informações. Dá um apply e roda. Ó, não tem mais a cabine. Por que eu tirei cabine? Porque cabine tinha 1.014 informações faltantes. Vamos olhar aqui a estatística. Eu quero saber nisso. Ó como diminuiu. Ó. Eu tenho um passageiro que não tem o valor do ticket. Eu tenho 2 pessoas que não têm o porto de embarque. E agora eu estou com um problema em idade. Agora, pergunta, idade era uma informação relevante para saber se a pessoa sobrevive ou não? Era importante ou não? Era importante. Então, eu não posso excluir essa variável. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vai para o design. E agora, eu vou pedir para que o RapidMiner substitua essas variáveis faltantes. Eu não posso excluir a variável idade. A variável idade é de extrema importância para o nosso modelo. Se for bebê, se for uma pessoa de 70 anos, as chances são diferentes de sobrevivência. Então, ó, você vai pegar aqui, ó, replace, que é substituir, missing values. Então, clica aqui. Eu não quero que ele substitua todos. Eu quero que ele substitua somente a idade. Então, você vai trocar aqui all por single, uma única variável. Aí ele pergunta, qual variável? A idade. Tinha muita idade faltando. O que o RapidMiner pode fazer?
ele não vai poder excluir a variável idade, porque é uma variável importante. O que ele vai fazer é substituir, onde não tem a idade do passageiro, ele vai substituir pela idade média de todos os passageiros. Então, ele pega todos os passageiros, calcula a idade média, e o passageiro que não tiver a idade, ele substitui pelo valor médio. Então, você vem aqui, ó, default, quer dizer padrão, average. Average quer dizer média. Então, o que esse comando vai fazer? Quando não tiver a idade, ele preenche a idade com a idade média de todos os passageiros. Pronto. Agora, eu vou colocar... Vamos rodar só para ver como é que ficou. Roda aqui. Vamos ver a estatística. Ó, idade, não tem mais informação faltante. Não tem mais. Não tem mais nenhum dado faltando. Nós temos o quê? Ó? Passenger fare, que é o ticket, e o porto de embarque. Eu tenho duas variáveis ainda com um problema de missing variable. Eu não sei quanto que um passageiro pagou e eu não sei onde que dois passageiros embarcaram. Então, vamos voltar para o nosso design. Você vai colocar agora Filter Examples. Ele está aqui embaixo para mim. Ó. Se ele não aparecer para você aqui, o que você faz? Vem aqui e Filter Examples. Pode arrastar daqui ou pode arrastar daqui. Ó. Então, clica nele aqui. Ó. O que eu quero? Condition Class. Condition Class, eu quero que ele faça o seguinte, ó. No missing attributes. Então, se eu tiver alguma informação ainda faltando, eu quero que ele exclua não a coluna, mas somente de quem não tem aquela informação. Então, eu não posso excluir a coluna. Ah, a passageira Aline, eu não tenho onde que ela embarcou. Você vai excluir somente a Aline. Vamos rodar? Vamos ver se tem alguma variável faltando. Olha, não tenho mais missing variable. Você acabou de fazer a sua primeira limpeza no seu banco de dados. Excluiu todos os dados problemáticos. Veja como é simples o RapidMiner, né? Se você fosse fazer isso no Python, excelente linguagem, mas daria um pouquinho mais de trabalho, né? Você teria que saber comandos. O RapidMiner não precisa saber programar, né? Então, eu não tenho mais nenhuma variável com problema. Pessoal, são 8h02. Eu acho que em mais 5 minutos eu consigo rodar o Machine Learning. Posso avançar 5 minutinhos ou não? Sim. Tudo bem avançar? Tudo bem? Então Sim. vamos. Só em 5 minutos eu termino, prometo. Bom, eu limpei meu banco de dados. O que eu preciso agora? Agora, eu preciso fazer um modelo preditivo. Para eu fazer o machine learning, eu preciso dizer para a máquina qual variável que ele vai prever. Ele vai prever idade? Ele vai prever o ticket? Ele vai prever o sexo? Eu preciso dizer qual variável é a preditiva. Para fazer isso, eu uso o setRow. Para mim, ele está aqui embaixo. Ó. Eu só vou arrastar para cá. Se ele não apareceu para você aqui, o que você faz? Digita setRow. Agora, o que você vai fazer? Ó? Você vai eliminar essa conexão entre o Filter Examples e a saída. Ó. Clica aqui, ó. Desliga. Agora, você vai ligar essa saída com a entrada do setRow. Clica em setRow. Aí ele fala qual é o nome da variável que eu vou prever. É survived. Então, agora o RapidMiner já sabe. Eu vou prever se é sobrevivente ou não. E quando você quiser que o RapidMiner faça a previsão em cima dessa variável, o tipo de variável chama-se label. Então, target row, você vai mudar para label. Então, traduzindo.
Eu preciso dizer para o RapidMiner qual é a variável que ele vai prever. O comando que faz isso é o setRow. Aí você vai dizer o nome da variável, survived, e ele tem que estar com o rótulo de label. Quando você colocou label, o RapidMiner já sabe. Então, eu vou ter que prever esta variável survived. Muito bem. Agora eu vou ter que dizer quais são as variáveis importantes. De novo, select attributes. Liga a saída do setRow com a entrada do select attributes. Clica nele. Aí ele pergunta, você quer pegar todas as variáveis? Não, eu não quero pegar todas as variáveis. Eu quero pegar um subconjunto. Quais são as variáveis que você quer pegar? Eu quero pegar control, age, name, quantidade de parentes, quantidade de irmãos, passenger class, passenger fare, porto, sexo, survivor e ticket number. Peguei todos. Avança para o outro lado. Apply. Feito isso, agora a gente vai para o nosso primeiro machine learning. Você vai colocar aqui, ó, decision tree. Já apareceu aqui para mim, decision tree. Arrasta ele para cá. Conecta a saída do select attribute com a entrada do decision tree. Um duplo clique nessa bolinha verde onde está escrito mod. Ele vai ligar com a saída. E aí você vai rodar o seu primeiro machine learning. Ele montou a árvore de decisão. Agora a gente só vai interpretar a árvore de decisão. A primeira variável que aparecer é a variável mais importante na previsão de se sobrevive ou não. Então, dentre todas as variáveis, a que está no topo da lista é o sexo. Então, o sexo é a primeira informação que divide entre sobrevivência e não. Então, ele vai dividir, ó, entre female e male. Aí, depois da idade, qual é a outra informação relevante? No caso das mulheres, a próxima informação relevante é se ela tem irmãos ou acompanhante a bordo. E aí ele vai dividir, ó, entre ter mais do que 4,5 irmãos, ou seja, ter mais de 5 irmãos, ou ter menos de 5 irmãos. Entre as mulheres com mais de 5 irmãos, vamos ver quantas sobreviveram e quantas não sobreviveram. Havia 6 mulheres a bordo com mais do que 5 irmãos. Nenhuma sobreviveu. Ou seja, uma mulher que tem muitos irmãos, a chance dela de sobreviver é 0. Agora, mulheres com menos de 5 irmãos. Para as mulheres com menos de 5 irmãos, a próxima informação relevante é se ela está viajando acompanhada dos pais ou se ela tem filhos. As mulheres com menos de 5 filhos, ó, menor ou igual a 5,5, a outra informação relevante é em qual classe ela está. Então, primeira informação relevante, sexo. Segunda, quantidade de irmãos. Terceira, quantidade de filhos. Quarta, em que classe ela está viajando. Se ela for da primeira classe, eu quero saber o quanto que ela pagou. Se ela pagou mais de $31, aí ele vem. Ela pagou mais de 31. Ela pagou mais de 150? Sim, pagou mais de 150. Ela pagou mais do que 152? Pagou mais do que 152. Vamos ver a chance de sobrevivência? Eu tenho 29 mulheres a bordo.
que pagaram mais do que $152. Dessas 29, só uma morreu. Então, a mulher com poucos irmãos, com filhos, e que pagou mais de $152, a chance dela sobreviver é quase 100%. Ah, ela pagou menos de $152. Ela tem irmão? Tem. Ela tem muitos irmãos? Mais do que um? Sim. Chance de sobrevivência. Tinha 2 mulheres a bordo nessa condição, nenhuma sobreviveu. Ela tem menos de um irmão, ou seja, ela não tem irmão. Havia 2 mulheres a bordo, 2 sobreviveram. Qual deve ser a lógica? A mulher, ela está no navio, só que ela tem parentes. Isso sou eu que estou tentando entender. E ela fica preocupada com o irmão. Será que o meu irmão sobreviveu? Será que onde está meu irmão? E nisso que ela vai atrás do irmão, ela não embarca no bote. Essa é a minha leitura, tá? Pode não ser. E aí vem, olha, a mulher pagou menos de $31? Pagou menos de $31. A próxima informação é onde que ela embarcou. E aí já é questão de classe, né? Não classe primeira, segunda e terceira classe, mas classe social, dependendo do porto onde ela embarcou, isso é relevante. E aí ele vai colocar, ela embarcou em Southampton. Quando que você vai imaginar que, se a pessoa pagou pouco, tem importância onde que ela embarcou? Eu, particularmente, eu jamais pensaria uma coisa dessa. Daí a importância da árvore de decisão. Então, você fala assim, olha, eu tenho um cliente, ele é de Porto Alegre, e o banco de dados me fala que quando ele compra esse produto A, ele compra o produto B. Qual é a chance dele comprar o produto C? Árvore de decisão. O cliente que compra o produto A e compra o produto B não compra o produto C. O cliente que compra o produto B e compra o produto C, compra o produto A. Isso é árvore de decisão. Agora, quando a mulher está na segunda classe, a idade passa a ser relevante. Ela tem mais de 56 anos? Tem. Chance de sobrevivência. Tem 2 mulheres na segunda classe com mais de 56. Todas as 2 morreram. Ela tem menos de 56? Uhum. Ela está na segunda classe? Sim. Tem 104 mulheres nessa condição. 94 sobrevivem, 10 morrem. Ou seja, a chance é altíssima de uma mulher na segunda classe, com menos de 56 anos, ser sobrevivente. E isso é a árvore de decisão. Aí você fala, olha, eu tenho uma mulher, 29 anos, ela tem um filho e tem menos de 56 anos. Qual é a chance de sobrevivência? É só você ir seguindo aqui. É mulher? Sim. Ela tem irmãos? Não, ela não tem irmãos. Ela tem filhos? Sim. Ela tem mais de 5 filhos? Não, ela não tem mais de 5 filhos. Ela tem menos de 5 filhos, ela só tem um filho. Ela está em qual classe? Na segunda classe. Ela tem quantos anos? Ela tem menos de 56 anos. Qual é a chance? 94 em 104. Essa é a chance dela de sobreviver. Esse é o seu primeiro modelo de machine learning para calcular, prever se uma pessoa vai sobreviver ou não. E você pode usar isso aqui. A pessoa vai comprar esse produto ou não vai comprar esse produto. Tudo isso por machine learning. Então, pessoal, era isso que eu tinha preparado para a nossa aula de hoje. Era mostrar que dá para você explorar o seu banco de dados. Nós teremos, a Sustentare vai entrar em contato com vocês, nós vamos ter um encontro, outros 4 encontros. Serão encontros onde você não vai ter nenhum ticket, a escola já deve ter falado, e nós vamos explorar ainda mais. Hoje foi só um encontro de 1 hora, onde a gente conseguiu falar do banco de dados e falar de machine learning. E agora eu deixo vocês aí com o nosso querido Vilmar Cidral. Muito bom, Ivanildo. O entendimento dos dados é uma coisa fantástica, né, Ivanildo? Legal. Consegues descompartilhar ali a telinha? Vamos lá.
A nossa live de hoje foi mais para que vocês pudessem estar em contato com o tema, né? Entender o quão relevante é justamente o domínio desses conceitos. E como vocês puderam observar, o RapidMiner é um software muito intuitivo, relativamente fácil de utilizar, e ele é free, ele é gratuito. Ele consegue até 10 mil pontos, né? 10 mil linhas. Então, tem muita coisa que você consegue resolver dentro do teu dia a dia profissional com essa ferramenta que está aí gratuita, né? E pelo que nós observamos, pouca coisa tem aqui no Brasil sobre o RapidMiner, e ainda mais nesse contexto de Data-Driven Analyst. Porque, afinal de contas, né, gente, conhecimento é bom quando ele te agrega, quando ele te impulsiona, quando ele te consegue te fazer uma pessoa, um profissional melhor. E no nosso entendimento, esse conhecimento, né, de dados é, sem sombra de dúvida, um limiar de habilidades que a pessoa necessariamente precisa ter para estar nesse mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo. Se você trabalha numa área de marketing, se você trabalha numa área de pessoas, se você trabalha numa área de tecnologia, tenho certeza que o data-driven, ele cabe muito bem perante os teus desafios, né? Então, conforme vocês puderam observar, o Ivanildo tem uma linguagem muito fácil, muito tranquila, e esse é o espírito que o nosso programa vai ter, né? Então, gente, vocês estarão sendo convidados para o mês Data Driven, vai acontecer lá em março, né? E é por isso que a gente está fazendo essa nossa primeira live, e teremos aí 4 grandes encontros, né? É o mês Data Driven, então serão sessões a exemplo como essa, em que cada noite, cada encontro, o professor Ivanildo vai estar abordando um tema muito especial para que você consiga ter esse primeiro contato com o mundo de dados, e a partir deles você consiga tomar as suas decisões baseadas em dados, né? Então esse é o nosso espírito, esse é o nosso objetivo. E uma coisa assim que eu e o Ivanildo, né, nós estamos falando desse projeto, acho que já há mais de um ano, né, Ivanildo? E a forma com que a gente tem que fazer, a abordagem, né, tem que ser de uma maneira muito fácil, intuitiva. Então, quando nós descobrimos assim o software para poder dar essa ancoragem perante a tomada de decisão, a gente ficou muito contente com esse encontro. E gente, né, a coisa está difícil para todo mundo, eu sei disso, né? Tá tudo isso. Então, para aquelas pessoas que, porventura, têm algum tipo de problema no que diz respeito a investimento, olha só, nós estamos aí solidários com a tua carreira profissional, né? Então, é um primeiro movimento que nós estamos fazendo, em que parte do investimento você pode fazê-lo quando você conseguir um emprego, se recolocar profissionalmente, ou até mesmo você galgar posições na tua empresa. Mas tudo isso a gente vai procurar detalhar um pouco mais na nossa proposta de valor. Mas esse é o espírito, né? Conhecimento é bom quando ele gera impacto para você. E é isso que a gente quer fazer aí, construindo a 4 mãos, tá? Mas mais detalhes nós vamos estar passando para isso. Mas nós vamos garantir que, de fato, você consiga participar do programa, da formação, e efetivamente estar
efetivando a tua totalidade do comprometimento financeiro quando aquilo te gerar valor, né? E é isso que a gente quer trazer aqui para você, valor, né? E valor é aquilo que te agrega na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Muito bem, eu acho que a gente vencemos aí a nossa agenda, né? Fico muito contente aí as pessoas permaneceram aqui na nossa live falando de um tema relativamente árido, né? Por natureza, em dezembro, das 19 até as 20h30, e é muito bacana saber que tanta gente, como você que está prestigiando o evento, quer entender e quer saber, né? Ok, gente. Ivanildo, quer dar uma palavrinha final? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, não é? É um privilégio estar com vocês, a parceria é considerável. Não é um assunto fácil, não é? E vocês aí sobreviveram por 1h10 aí. Tinha um que estava até dirigindo, não sei como é que ele não bateu o carro. Eu vi que ele estava dirigindo à noite ali. O professor Samir. Professor Samir. Então, obrigado, pessoal, pela presença e espero poder revê-los em março. Até mais. Obrigado, Cidral. Valeu, Ivanildo. Então, desejo a todos aí vocês um Feliz Natal, um abençoado Natal, um grande virada de ano e espero contar com a participação de todos aí em março, tá bom? Um forte abraço a todos. A todos, igualmente, de Vilmar. Muito obrigado. Ó, eu, professor Samir. Está dirigindo, Samir? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, professor. Ótimo, prazer ouvi-lo, hein? Da mesma forma. Ok, então. Boa noite. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado, Fátima. Até mais. Vanildo, consegue estar aqui mais um minutinho? Claro. Acho que o Reginaldo comentou ali sobre a planilha, né? Reginaldo, a gente mandou para vocês os links, né? Mas qualquer coisa ali, a secretaria, a área de suporte pode estar te dando aí as... Nossa, Ivanildo, que bacana, cara. Não fazia ideia que o resultado fosse todo esse. Parabéns aí, aprendi bastante, viu, meu amigo? Quando fala assim, vamos falar do Titanic, fala assim, pô, mas deve ser chato.